professor Dr. Roberto Calil Filho. Cardiologista, professor titular da Faculdade de Medicina da USP, diretor de Cardiologia do Instituto do Coração e diretor-geral do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Formado em Medicina com residência médica feita no Hospital das Clínicas e no Instituto do Coração. Calil Filho é especialista em clínica médica e em cardiologia. Assim que terminou a residência médica em São Paulo, viajou para os Estados Unidos, onde desenvolveu e publicou pesquisas na área de doenças coronárias em importantes revistas internacionais. Em 1991, o Dr. Calil Filho ingressou como médico assistente do Instituto do Coração e foi responsável por implantar a ressonância magnética para avaliar o metabolismo das células do coração, uma técnica pioneira em toda a América Latina. 20 anos depois, tornou-se professor titular da Cardiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Médico, professor, doutor e inspirador, Roberto Calil Filho afirma acreditar que grandes instituições se consolidam com base em 3 pilares: assistência, ensino e pesquisa. E que para atingir essas metas é necessário o firme trabalho de líderes, dos quais se espera que tenham visão de criar e influenciar positivamente as novas gerações de especialistas, sempre impregnadas por valores maiores. Pois é, esta noite eu tenho aqui alguém que conseguiu, conforme eu disse anteriormente, tornar-se uma unanimidade nesse país. Sem dúvida alguma, você pode discordar de mim quanto ao seu time de futebol, você pode discordar de mim quanto à sua tendência política, você pode discordar de mim quanto à sua religião. Mas quando for cardiologia, quando for médico, não há como. Todo mundo cai, é na mão do Dr. Calil. Bem-vindo, meu obrigado. Amigo uma Roberto honra Calil. Estar aqui. Muito obrigado, Samuel. Me diga uma coisa, e aqui vamos começar perguntando o óbvio. Depois da redemocratização do Brasil, você foi e é o médico de todos os presidentes que passaram no poder. Mais que isso, desde antes, você já conseguia se tornar o médico de grandes expoentes da política. E o porquê que eu estou dizendo isso? Não somente pelo aspecto de conseguir ser, mas até mais que isso. As pessoas, quando se tornam públicas, têm muito medo de fazerem públicas as suas doenças e as suas debilidades. Até porque as pessoas acabam usando isso de forma inadequada. O que te fez conseguir ser confidente tão próximo de tanta gente tão diferente? Não, veja, eu sou médico e atendo pacientes. E esse nome, médico de poderoso, eu sou médico. O paciente vai ao meu consultório, seja quem for, eu atendo da mesma maneira, com o mesmo rigor. E por acaso a vida me fez, quer dizer, nem a vida. No começo, no Instituto do Coração, quando eu me iniciei em 85, 86, essas pessoas que tinham cargos políticos, elas iam muito ao Instituto do Coração se consultar com o Dr. Pilégio, com o Dr. Adib Jatene. Eu trabalhava com eles. Então, daí eu conheci, eu fiz esse relacionamento inicial e depois foi, quer dizer, mas eu atendo as pessoas como eu brinco, que quando você está atendendo uma autoridade como você, como um presidente, como um governador, como um senador, como um empresário, a vestimenta fica fora. Quer dizer, a fantasia fica lá fora. Aqui é o ser humano que está dentro do meu consultório. Porque se eu for tratar o cargo ou a pessoa, então, aí nós cometemos erros. Ninguém é perfeito, nós cometemos erros de qualquer jeito, mas nós vamos errar mais. Né? Então, veja, a vida eu acredito muito num destino. E pronto, eu fiz minha carreira e trabalhando sempre 24 horas, minha vida é a medicina, eu vivo pela medicina e as pessoas vêm no meu consultório e me procuram. É incrível, doutor Calil, e aqui dizer que o seu trabalho é um trabalho sacerdotal mesmo.
é um sacerdócio. Mas é incrível, há dias atrás, eu me lembro que no final do ano, eu lhe telefonei no dia 24 de dezembro e lhe encontrei dentro do hospital. Que vida é essa? Que não tem férias, não tem dia, não tem noite e sempre está trabalhando na parte mais difícil do ser humano, que é naquele momento em que ele está debilitado. Como você administra isso na sua cabeça? Não, veja, a minha vida é medicina, então eu faço medicina 24 horas, né? E, óbvio, os amigos sofrem, a família sofre, mas eu sou feliz assim, 24 horas no hospital, como você mesmo disse, com poucos dias de folga. Não sou mais ou menos do que outros, talvez outras pessoas que têm uma vida normal sejam mais capazes do que eu, mas eu, na verdade, gosto, eu sou feliz assim. Esse seu jeito, e aqui eu vou dizer para vocês, aqui que não tiveram ainda a oportunidade de serem pacientes do Dr. Kalil, o Dr. Kalil trata com pessoas que estão acostumadas a mandar em outras pessoas, né? Que têm um poder de liderança sobre outras pessoas. Eu vou contar do meu caso específico. Naquilo que me propus, passei a ter um poder de liderança sobre outras pessoas. Mas você não abre muita negociação para conversa. A gente, se estiver comendo no restaurante, a gente é uma pessoa. Entrou dentro, você se transforma. Como é que é isso que você consegue, com o seu jeito único de ser, não aceitar ser suscetível ao poder que o outro tem? Porque você trata um ser humano como ser humano. Foi o que eu falei. A responsabilidade é minha. Se você começar a tratar, por exemplo, você disse o seu exemplo. Você é uma pessoa que tem um poder sobre milhões de pessoas nesse país. Se eu for te tratar como esta pessoa que tem esse poder, não vai ser o mesmo tratamento. Então eu trato você como Samuel. Quem é o Samuel? Não sei. É o Samuel que entrou na porta do meu consultório e o líder ficou ali na porta ou na rua ali embaixo esperando. Agora, você tem uma coisa fantástica também, que é o trabalho, e nós vamos falar isso mais para frente, que é o trabalho que você realiza no Instituto do Coração. Porque no Instituto do Coração, na verdade, você trata de pessoas que 90% são SUS. Então, esse estigma de que você é o médico dos milionários, de repente ali o que também precisa do SUS tem o Dr. Kalil. O INCOR é minha casa. O Instituto do Coração, você tem uma ideia, eu comecei a fazer a residência de cardiologia em 1986. Nossa. Então eu fui criado, eu nasci no Instituto do Coração. Onde está minha alma? No Instituto do Coração. E aí fiz meu doutorado, aí fiz carreira de professor e de novo, o destino quis que eu assumisse a cátedra. Eu sou professor de cardiologia da Faculdade de Medicina, onde teve um concurso e eu fui o indicado em 2011. Sim. Né? E o INCOR, como você disse, a grande maioria das pessoas, eles são pacientes custeados pelo SUS. Né? Eu já entrando aí na questão médica, propriamente dito, as doenças cardiovasculares são ainda responsáveis pela morte da maioria das pessoas. Isso tem como se prevenir, doutor Kalil? Tem como se prevenir. A doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo e projeções da Organização Mundial de Saúde pelos próximos 10, 20 anos, elas vão continuar em curva ascendente. 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 Porque, mais ou menos, talvez erre nos números, são 19 milhões de pessoas que morrem no mundo por ano. Que isso? Né? São milhões de pessoas. Meu e Deus. Muitas das causas são evitáveis. Estamos falando de infarto isso e acidente. Isso é mais do que uma cidade, é quase o dobro de São Paulo. São Paulo são 12 milhões. Infarto e acidente vascular cerebral. Que isso? Morre um brasileiro a cada 40 segundos, por exemplo. Né? Quer dizer, acometido mais ou menos. É uma estatística Sim. que varia muito, mas é uma coisa desastrosa.
Meu né? Deus. E tem como evitar, você se cuidar, né? Porque é uma doença de país desenvolvido, então ela veio com desenvolvimento. Então, essa vida que nós levamos hoje, quer dizer que nós não temos horário para acordar, para dormir, para se alimentar, para fazer ginástica. Então, isso leva, além de outros hábitos, leva o aumento da mortalidade, a incidência de mortalidade de tanto o acidente vascular cerebral, que é o vulgo derrame cerebral, como o infarto, que são as chamadas doenças cardiovasculares. Ele perguntaria, quem são os inimigos ocultos que precisam ser administrados na nossa vida para que a gente evite um problema cardiovascular? O maior inimigo é a genética, esse nós não podemos ainda controlar. Então, é uma doença que passa de pai para filho. Então, se meu avô teve infarto, meu pai, eu tenho que me cuidar muito mais. Mas tem outros fatores evitáveis. Por exemplo, o colesterol alto é um inimigo, a hipertensão arterial, a pressão alta, o diabetes, a obesidade, não fazer exercício, né? Então, tem vários fatores, o tabagismo. Então, tem vários fatores de risco para a chamada doença cardiovascular. E que normalmente, por mais que se fale as sociedades médicas, os governos com campanhas, as pessoas não se conscientizam que o infarto pode bater a sua porta. Agora, doutor, por exemplo, doutor Calil, eu fui criado ouvindo, por exemplo, dizer comer ovo te dava um colesterol, você ia ter problema no coração. Chocolate, nem pensar. De repente, vem as pesquisas e começam a mostrar que não é bem assim. E aí? Eu acredito no que minha avó falou no que estão dizendo agora. Não, tem muito mito. Por exemplo, a gordura que tem, por exemplo, no ovo, ela não é tão deletéria assim. Ela não é tão prejudicial. Então, você pode comer ovo. Então, o importante é ter uma dieta saudável balanceada. Não pode comer isso, não pode comer aquilo. Você pode ter uma alimentação balanceada junto com o exercício físico. Então, se você é uma pessoa saudável, coma direito. Coma saudável e faça exercício físico. O professor Zerbini, por exemplo, ele falava uma frase, a sua saúde está nos seus pés. Sim. E que eu brinco e falo, você tem que fazer exercício, 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 né? Então é fundamental. Se você faz exercício e cuida da dieta, já é meio caminho andado. Agora, eu vou lhe perguntar, já falando de mito de alimentação, mito de tanta coisa, o mito da aspirina. Uma aspirina tomada, aquele mito de que pode evitar problema mais sério no coração, é real? Não, aspirina, quer dizer, o ácido acetilsalicílico, ele é, na verdade, uma medicação para pessoas que têm problema. Então, não é qualquer um que vai tomar o ácido acetilsalicílico, como você falou. Ou seja, as pessoas saem tomando... Tem vários estudos já de 20 anos atrás, 30 anos atrás, estudos mostrando que pegaram 8.000 pessoas, por exemplo, e deram, um grupo deu ácido acetilsalicílico e outro não deu nada e seguiram por 8 anos. No final de décadas de segmento, viram que quem tomava ácido acetilsalicílico tinha mais úlcera, gastrite e não morria menos, porque não precisava tomar esse remédio. Agora, as pessoas que têm doença cardiovascular, sim, este é um santo remédio. É um remédio simples e que reduz, sim, a mortalidade dessas doenças. Não é mito também a emergência. Quando você tem um infarto na selva amazônica, sim, ou distante do hospital, você tem que macerar. O isordil já é coisa do passado. Você tem que macerar a aspirina e o ácido acetilsalicílico e comer, mastigar, né? Aquilo sim reduz as chances de você ter um problema mais sério, ou de um infarto ir à frente, ou de você ter uma morte por infarto. Não que salva, mas o kit de emergência é ter o ácido acetilsalicílico e você macerar esse comprimido. Então, é uma medicação utilizada com eficácia. Bom demais saber. Vamos ouvir o povo perguntar alguma coisa para o senhor. Doutor, quem sofre mais infarto, o homem ou a mulher? Uma pergunta bastante interessante. Existe um mito, de novo, que a mulher acha que ela não infarta. Ela infarta sim, como o homem. Ela tem uma proteção hormonal que reduz a incidência de infarto. Porém, até a pré-menopausa, até a menopausa. Depois, a incidência de infarto na mulher é a mesma. Ou seja, a mulher tem que se cuidar da mesma maneira, com os fatores, não fumar, fazer exercício, cuidar da hipertensão, cuidar do diabetes, cuidar do colesterol, porque na maioria das vezes a mulher acha que é um mito.
mas ela acaba infartando. E quando ela infarta, o quadro talvez seja mais grave. Porque, por exemplo, o homem, ele tem mais atenção a esses fatores de risco. A mulher, muitas vezes, não. Então, ao alerta à mulher, é uma pergunta muito interessante. Mulher, por mais que você tenha a sua proteção hormonal, você tem que se cuidar. Cuidar dos fatores de risco. Porque terminando essa proteção hormonal, mesmo durante a proteção hormonal, antes da menopausa, você pode infartar. No período depois da menopausa, a incidência é igual ao homem. Já ainda dentro dessa mesma linha, a tal da circunferência abdominal. Vou traduzir aqui, para quem não sabe. A barriga, doutor, isso atrapalha? Tem dois tipos de barriga. A barriga do obeso e a barriga de quem tem uma cintura abdominal um pouco maior, que é depósito de gordura. Sim. Essa gordura é extremamente prejudicial. Então, vários estudos mostram que essa gordura abdominal aumenta o risco, sim, de doença cardiovascular. Indica que a pessoa pode ter um quadro chamado síndrome metabólica, que é o colesterol alto, açúcar no sangue, que é a glicose alta. Então, isso aumenta a incidência, sim, das chamadas doenças cardiovasculares do infarto. Ele perguntaria, onde deve começar o hábito da boa alimentação? Desde a maternidade, do berço. Que isso? Pode dizer, estou sendo radical. Sim, mas veja, hoje em dia você pega as crianças, elas comem errado desde os primeiros anos de vida. E aí a obesidade infantil é um problema sério. No Brasil, nos Estados Unidos, mais ainda, mas no Brasil é um problema sério a obesidade infantil. E começa daí. Ou seja, aquela criança que a gente acha linda porque é fofinha, na verdade, pode estar sendo levada para um caminho complicado. A criança é linda, fofinha, desde que ela não vire uma criança obesa na infância. Então, você me perguntou, quando se preocupar com a saúde? Desde que você sai do útero ali. E o que seria uma boa alimentação? Uma alimentação balanceada. Então, dependendo, se eu sou um diabético, evidentemente, eu tenho açúcar alto no sangue, eu vou ter uma dieta específica para isso. Se eu tenho colesterol alto, também. Tem alimentos que aumentam o colesterol. Então, se você tem alguma doença, por exemplo, o hipertenso não pode comer sal. Né? Mas, de uma maneira geral, se você é saudável, uma dieta balanceada é que não tem abusos. Você tem frutas, você tem legumes, você tem carne, não tem problema nenhum. Pode comer. Aliás, eu sou favorável à qualidade de vida. As pessoas têm que ser felizes. Né? Elas têm que ter uma qualidade de vida boa. Também não é ficar assim, fazendo, não cruza a perna, não olha para lá, não olha para cá. Nós vivemos num mundo já completamente pressionados pelo estresse do dia a dia. Sim. Então, tenha uma qualidade de vida boa, mas se cuide. Vamos ouvir mais uma pergunta. Doutor Calil, qual o tempo necessário de caminhada e exercício físico para ter um coração saudável? Então, uma pergunta, a caminhada é o elixir da vida. Então, não ache que para você proteger o coração, você tem que correr maratona 40 km por dia. Não é assim. Então, dependendo do caso, se você é uma pessoa saudável, você caminhando 30 minutos, 4, 5 vezes por semana, você já está se protegendo. Claro, se você tem alguma patologia, tem orientações próprias para isso. Se você infartou, foi operado do coração, é um obeso. Mas, no geral, a caminhada 4 vezes por semana, ela é suficiente. Quer dizer, o exercício aeróbico, uma bicicleta, a caminhada, isso é uma proteção. Não precisa correr maratona, não precisa ser um atleta, né? Porque, por exemplo, Sim. as pessoas muitas vezes não gostam de fazer ginástica. Então, caminhe. Às vezes a pessoa também tem uma dificuldade, propriamente financeiramente falando, de ir a uma boa academia. O fato de caminhar... Não precisa academia, você vai caminhar. Se você gosta de ir na academia, saudável. Se você não gosta, caminhe. Caminhe no parque, caminhe na rua. Caminhe onde for, mas caminhe. Aquele negócio, a saúde está nos seus pés, caminhe. Agora, eu lhe pergunto, doutor, se isso por que é tão difícil... Eu vou lhe fazer uma pergunta de ser humano. Por que é tão difícil começar a fazer exercício? Bom, porque se você não gosta de fazer exercício, você tem preguiça de fazer exercício. Não é isso? Então, você arranja 1000 desculpas para não fazer. Primeiro, a hora. Então, não, o exercício é bom de manhã. Bom, de manhã eu não posso, então não vou fazer exercício. Sim. Isso é errado. Sim. Você pode fazer exercício, se eu falo para meus pacientes, você vai fazer exercício, a hora que for. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, vai caminhar. Né? Então, quer dizer, é óbvio que a pessoa que não gosta, ela arruma desculpas para não fazer exercício. Ah, trabalho muito, não tenho tempo. Tem sim.
Fica lá no escritório rodando em volta da mesa. Vai ter um pouco de tontura, mas faça exercício. É isso. Esse é o doutor Roberto Calil, bem claro, objetivo. Quer dizer, não tem jeito de você escapar dos conselhos dele aqui. As mulheres, depois dos 60 anos, têm 4 ou 6 vezes mais probabilidades de terem problema no coração, é isso? Porque elas perdem a proteção hormonal. Então, a mulher, depois da menopausa, o risco de doença cardiovascular se iguala ao homem. Que isso? Antes da menopausa, o homem tem uma incidência maior. A mulher, entrando na menopausa, ela tem a mesma incidência do homem de ter o infarto. O Brasil, por exemplo, é um país continental. Há alguma região do Brasil onde se tenha mais incidência com doenças cardiovasculares? O Brasil, veja bem, a incidência aumenta muito em cidades, quer dizer, no estilo de vida. Então, se você está em São Paulo, por exemplo, a incidência de infarto em São Paulo é que nem nas grandes cidades do mundo, né? Porque a pressão. Você trabalha em São Paulo, você não tem dieta, você não tem exercício, você não tem aquela pressão, você tem poluição. Então, a qualidade de vida é muito ruim. E isso tem impacto no aumento da mortalidade, no aumento da incidência de infarto. A questão, por exemplo, de excesso de medicação, uma pergunta simples que eu sempre me pergunto. A pessoa tem asma, usa bombinha demais, isso vai ocasionar problema no coração? Bom, pode ocasionar problema no coração, pode ocasionar arritmias cardíacas. Então, sempre a orientação, você tem que seguir o seu médico. Siga a orientação médica, não abuse da medicação. Não se automedique, é simples, é seguir a orientação médica. Agora, o doutor Calil, antes que eu vá para o intervalo, nós vamos para o intervalo já em pouco tempo, antes que eu vá para o intervalo, uma pergunta bem corriqueira. Ainda se emociona com os quadros que encontra na medicina? O senhor ainda é emotivo a isso? Claro, mas lógico. Eu sofro também com alguns quadros. Quer dizer, vou te dar um exemplo. O paciente grave que sai bem de uma UTI, sai vivo. Um paciente que, por exemplo, vai para uma cirurgia cardíaca, o paciente que vai para um transplante cardíaco. Sim. E ele sai bem, claro que emociona. Que Agora, coisa. emociona muito mais o sofrimento da morte. Eu mexo muito com paciente grave e te digo assim, cada paciente que morre, um pedaço do meu coração vai embora, de fato. Que isso? Um pedaço morre junto. Que é isso? Interessante. Graças a Deus morrem poucos, porque senão eu já estaria morto. Eu estou brincando, mas não estou brincando agora. Quer dizer, com cada certeza. Paciente que morre é uma dor, porque você se sente completamente inútil. Envolvido. Não, inútil, amarrado, incapaz, impotente. Interessante. Você está comigo aqui, entrevistando eu e você, doutor Roberto Calil Filho, esse gênio da cardiologia brasileira, um orgulho dessa nação. Nós vamos a um break e já voltamos.